para a parte 2 de cinética, desse assunto que eu amo, que eu sei que vocês também estão gostando, não adianta fingir não, tá? Então vamos começar aqui. Eu sou a professora Maria Clara do projeto Dupla Ligação. E se você nunca ouviu falar nesse projeto, se você tá por fora, vai dar uma olhada no nosso Instagram, vai conhecer a gente e lá você vai ficar sabendo de tudo. @dupla_ligação lá no Instagram. Corre lá para dar uma olhada. Então, ó, gente, continuando com os fatores que alteram a velocidade das reações, a gente tem a pressão dos reagentes, tá, gente? Esse ponto, ele vai ser só válido para reagentes gasosos, tá? Pois, para o caso de reagentes líquidos ou sólidos, a gente teria que estar aplicando aí pressões exorbitantes, tá? Para poder praticar esse estudo da velocidade. Então, como isso é bem praticável, a gente não tem condições de estar aplicando, né, essas pressões altíssimas, a gente acaba considerando isso apenas para os gases, tá? Então, a pressão dos reagentes, se eu tenho reagentes gasosos e eu aumento a minha pressão, o que é que eu vou fazer com essas moléculas desses gases? Eu vou aproximar. Então, imagina que aqui eu tenho um êmbolo, tá? Aqui é um recipiente e aqui eu tenho um êmbolo. Se eu vou pressionando esse êmbolo para baixo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou aproximando o que eu tenho aqui dentro, né? Eu estou aproximando essas moléculas, de forma que elas vão se chocar de forma muito mais efetiva e muito mais rapidamente, aumentando a velocidade da reação. Então, ó, quando a gente fala de pressão dos reagentes, a gente pode ter três situações. Diminuir o volume do recipiente, que foi o exemplo que eu acabei de dar, e que funciona. Aumentar a quantidade de gases da mistura, ou seja, eu tenho o gás A e tenho o gás B, então eu vou acrescentar mais do gás A ou mais do gás B. O que eu estou fazendo quando eu faço isso? Aumentando a concentração dos reagentes. Então, isso também funciona. E introduzir um gás diferente na mistura. Peraí. Então, quer dizer que eu tenho um gás A reagindo com um gás B para formar um gás C. E aí eu vou adicionar outro gás que não tem nada a ver com a reação. E isso vai fazer com que aconteça o quê? Será que dá certo? Vamos pensar. Se eu tenho um gás inerte que não reage nem com A nem com B, não vai estar interferindo na reação, acrescentado no sistema, eu vou estar aumentando a pressão do sistema, concorda comigo? Porque eu estou enchendo aquele espaço com mais coisa. Porém, você vai estar ali enchendo aquele espaço e aumentando a pressão, mas você não vai estar aumentando a pressão parcial de A e nem aumentando a pressão parcial de B. Os seus dois reagentes, né, importantes ali naquela reação continuam iguais. Então, eles vão estar, inclusive, agora tendo mais dificuldade, porque uma hora ou outra eles vão estar se chocando com esse gás inerte C e não vão estar reagindo entre si. Então, não funciona, tá? Eles só vai funcionar, no caso, essa sua tática de aumentar a pressão desses reagentes gasosos, nesses dois casos aqui, tá? Aumentando a concentração dos reagentes, acrescentando mais do gás A ou mais do gás B, ou se você empurrar o êmbolo, né, diminuir ali o volume do recipiente. Outros fatores que vão alterar a velocidade, como já dito aqui, é a temperatura. Aumentando a temperatura, eu aumento a energia cinética das moléculas e aumento a quantidade de choques entre essas moléculas. Tá? Então, a gente também já viu esse conceito de temperatura, né? Quando a gente fala lá de gases, naquela aula de gases que a gente viu, né? Trazendo ali aquele exemplo, a gente viu que quando a gente aumenta a temperatura de um sistema, a gente aumenta essa energia cinética e, inclusive, pode aumentar até a pressão do sistema, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente mexe na temperatura, a gente mexe na velocidade. Se aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. Se abaixa a temperatura, abaixa a velocidade. E outra coisa também muito interessante de falar, gente, é superfície de contato, tá? A superfície de contato ela é muito importante quando a gente está falando de reagentes sólidos. Quanto mais fragmentados estiverem esses reagentes, mais rápida vai ser a velocidade de reação. Você imagina que quanto maior for o tamanho daquilo ali, mais dificilmente ele vai reagir, porque ele tem pouca superfície de contato. Agora imagine que eu pego aquele sólido ali que eu quero que reaja e parto ele em vários pedaços. Agora você vai ter várias superfícies de contato e essa reação ela vai acontecer mais rápida, tá? Um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, que você vai cozinhar uma batata. Uma batata grande, tá, gente? No fogo, né? Na água normal. Geralmente, o que a gente faz com essa batata? A gente parte essa batata em vários pedaços para ela cozinhar mais rápido. Porque você está aumentando a superfície de contato dessa batata, você vai ter várias superfícies ali agora, aquelas rodelas que você partiu para elas cozinharem. E elas cozinham mais rápido. Se você pegar aquela batata inteira, grande, e colocar na panela para cozinhar, ela vai levar muito mais tempo, porque ela só vai ter aquela superfície de contato ali para cozinhar. E aqui, um exemplo também muito bacana que eu gosto de trazer é dos antiácidos, né?
Imagina que você tem um antiácido em tablete e você tem um antiácido lá em pozinho. Um exemplo, o Eno, né? O sal de fruta. E aí, o que é que vai acontecer? Você bota o tabletezinho na água, você vê que ele começa a fervecer e tal, e leva um tempo, você tem que ficar ali esperando, bem dito, né? Ser absorvido pela água, ser dissolvido, e você fica lá esperando. Já quando você adiciona o pozinho, a reação é quase que instantânea, né, de dissolução. Você vê que você consegue dissolver ali num ritmo muito mais rápido. Então, isso acontece por causa da superfície de contato também, tá? Ó, aqui você tem várias partículazinhas, você aumenta a superfície de contato em várias superfícies agora, porque você tem o sólido bem particulado. Enquanto que aqui, você só tem essa superfície de contato desse sólido grande e você está diminuindo a superfície de contato, então a reação vai acontecer um pouquinho mais lentamente. Ó, outra coisa que vai influenciar são os catalisadores, tá, gente? Os catalisadores são substâncias que aceleram uma reação, mas que não são consumidos por ela e não aparecem na equação da reação líquida. O que é essa reação líquida? É da reação mesmo, a reação global, tá? Eu vou trocar até esse nome aqui, porque ele é pouco usado e dá pra confundir muita gente, sabe, gente? Eu vou colocar só global, que aí vocês entendem que é a equação lá finalzinha. E aí não aparece na equação global, tá? Eles afetam a velocidade de reação no sentido direto e inverso. O que isso quer dizer? Altera tanto no sentido dos produtos, quanto no sentido dos produtos para os reagentes. Eu vou só beber uma aguinha que estou com a garganta seca já. Bebam água, viu, gente? Importante. Então, ó, eles funcionam permitindo que reações ocorram por intermédio de mecanismos alternativos. Então, ele vai estar fornecendo ali para aquela reação outros caminhos que ela pode pegar para ser mais rápido, que requerem energias de ativação menores. Então, em vez de eu ter aquele pico gigantesco de energia de ativação, eu vou ter uma energia de ativação mais baixa e vai me proporcionar ali uma rapidez, uma efetividade maior na hora da minha reação. Isso se dá por uma interação específica, tá, gente? Entre catalisador e os componentes da reação. Então, não precisa parar para tentar entender, meu Deus, o que acontece, Calma, gente. São interações específicas que acontecem ali e que fazem com que esse catalisador deixe a reação mais rápida por diminuir, ó, a energia de ativação. Então, a gente tem um gráfico aqui, ó. Eu tenho a energia de ativação sem o catalisador, que está em azul. Vou até dar um zoom aqui para a gente conseguir ver bem. Tá? Ó, sem catalisador. E aqui eu tenho essa energia de ativação com o catalisador. Veja como ela é bem menor. E por que a gente quer que essa energia de ativação diminua? Porque a energia de ativação menor faz com que a velocidade de reação seja maior. A energia de ativação ela é inversamente proporcional à velocidade. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida vai ser a velocidade de reação. Certo, galera? Deixa eu tirar aqui desse zoom. E aí, ó, a gente vai ter a catálise homogênea e a catálise heterogênea. Essa catálise homogênea, tá? É quando o catalisador e os reagentes estão em uma mesma fase, formando um sistema homogêneo. Então, a gente tem aqui uma reação, ó, em que o catalisador e o reagente são gases, formando, portanto, uma única fase. Então, só tem gases ali, estão formando uma única fase, é uma catálise homogênea. E aqui a gente tem uma heterogênea, que é quando o catalisador está em uma fase diferente dos reagentes da reação. Desculpa, gente, formando um sistema heterogêneo. Então, aqui, ó, a gente tem o exemplo do gás hidrogênio com gás oxigênio, formando água, com o catalisador sendo a platina. Então, nessa reação, a platina está no estado sólido. E ela está catalisando a reação entre os gases hidrogênio e oxigênio, formando um sistema heterogêneo. E aqui a gente tem os exercícios, ó. Para a gente finalizar, esse aqui é o da PUC do Rio Grande do Sul, que ele fala o seguinte: uma forma de ingerirmos a vitamina C é através do consumo de sucos de frutas. O suco deve ser consumido logo após ser preparado, pois essa vitamina sofre oxidação e perde a sua ação em pouco tempo. O gráfico a seguir apresenta a curva de decomposição da vitamina C presente no suco de acerola, em função do tempo. Então, ó, a gente tem que essa vitamina C ela vai sendo consumida, tá? Através de um processo de oxidação. E aqui ele traz pra gente um gráfico que tem essa variação do teor de vitamina C no suco de acerola com o passar do tempo. Então, ó, no tempo zero, ela tem uma concentração de vitamina C de 0,1 molar. Depois,
de 90 minutos, ela já vai descer bastante, ela já vai ficar aqui na ordem dos 0,04 molar. Em 210 minutos, ela já vai estar abaixo do 0,02 molar, então vai abaixando mesmo. E aí ele pede que, pela análise do gráfico, é correto afirmar que a velocidade média de decomposição da vitamina C em mol por litro por minuto, nas 2 primeiras horas após o preparo do suco, é de aproximadamente, ele dá as opções. Então, gente, o gráfico está em minuto. Se ele fala nas 2 primeiras horas, é porque a gente tem que analisar até 120 minutos, ó. 120 minutos aqui. Eu vou até pegar um lápis pra gente conseguir gravar bem aqui no gráfico. Então, ó, aqui, ó, no 120 minutos, a gente vai subir, ó, e vai tocar na reta. Daqui, ó, a gente tem que trazer bem para aqui, para correspondente. Então, ó, ele tá em 0,03, certo? É o que a gente consegue inferir com o gráfico, né, gente? A gente tem aqui que a gente tá bem entre o 0,02 e entre o 0,04. Então, a gente infere, né, que aqui é o 0,03. E aí, ó, na resolução, a gente tem que o ΔT vai ser T2 menos T1. Se ele quer nas 2 primeiras horas, então o tempo começa em 0 e vai até 120. Então, ó, o nosso intervalo de tempo é de 120 minutos. E aí, a variação da concentração da vitamina C, ele chama de X, né, porque ele não dá a fórmula da vitamina C. Você podia ter botado um C aqui que também dava certo. Vai ser do X2 menos o X1. Então, ó, o X2 é onde tá, o X1, desculpa, é onde está o zero, que é 0,1, e o X2 é o tempo de 120 minutos, que vai dar 0,03. Então, ó, 0,03 menos 0,1 vai dar menos 0,07. Por que menos, gente? Mais uma vez, isso está sendo consumido. Então, se está sendo consumido, está sendo retirado, é porque tem que estar negativo mesmo, né? Então, ó, a velocidade vai ser igual a menos a variação da concentração de X sobre a variação do tempo. Então, ó, vai ser igual a menos, por quê? Por que menos? Porque está no reagente, né? Essa vitamina C está sendo consumida, ela está sendo oxidada e está gerando aí outra coisa. Então, menos 0,07 sobre 120 minutos, né? Isso aqui é a concentração e aqui é os minutos. E aí você vai ter esse valor aqui, né? Que ele faz uma aproximação para 6,0 vezes 10 a menos 4 mol por litro por minuto. E aí, a gente vindo aqui, ó, a gente encontra que é a letra B. A nossa resposta. Vamos ver se está igual ao gabarito. Correto, ó, alternativa letra B. Gente, se liguem, esse exercício aqui ele é bem bonzinho, né? Porque ele não coloca outras opções aqui pra gente com sinal trocado. Mas em vez de 6 aqui, você poderia ter, por exemplo, na letra A, menos 6 e na letra B, 6. Então, se você erra o sinal, você perde a questão. Preste atenção também para você, na hora de calcular, não cometer nenhum erro, tá? Então é isso, a gente termina aqui a nossa segunda parte. Eu tô muito feliz de poder estar ajudando vocês. Então deixem suas dúvidas pra gente poder conversar, pra gente poder se ajudar melhor, tá bom? Pra gente poder ser mais útil pra vocês possível. E é isso, sigam a gente lá no Instagram, deem uma olhada lá na página, sugestões, reclamações, pedidos, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Tchau, tchau!